inusitado ou depois eu abro te dou o microfone, né? Daí depois a gente tem uma voluntária para explicar o porquê da patente nesse caso. Já estou mais feliz aqui. Depois de todas essas perguntas, a gente realmente foi testar, por clamor popular, por uma pressão popular absurda, a fosfetanolamina foi testada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e agora Telecomunicações. O que o MCTI conseguiu provar? Que MCTI agora, né? Basicamente que a fósforo não é fósforo e não é pura. Em linguagem bem simples. O que eles mostraram? Que existia uma mistura naquelas cápsulas que a gente não sabia que tinha, agora a gente sabe. E a gente sabe o que não tinha também. Era uma mistura de fosfetanolamina, fosfobisetanolamina e monoetanolamina, além de algumas impurezas. A concentração de fosfetanolamina dessa amostra dentro da cápsula era de 30%. Lembra dos 99%? Que ele garantia que tinha 99% de fosfetanolamina pura? Não tinha, tinha 30% e um monte de contaminantes. Uma vez que descobriram quais eram as substâncias que estavam lá dentro da cápsula, eles testaram essas substâncias para atividade antitumoral e perceberam que nem a fósforo e nem a bifósforo apresentou qualquer atividade antiproliferativa em cultura de células. Nenhuma. Nos papers que eles publicaram, eles mostraram que tinha. Mas o MCTI não conseguiu reproduzir esse experimento. Já a monoetanolamina, que era um contaminante da amostra que ninguém sabia que estava lá, apresentou uma pequena, bem pequena, atividade antitumoral contra alguns tumores, usada numa concentração absurdamente maior do que qualquer quimioterápico. E que não caberia numa capsulinha. Outra coisa que a gente tem que investigar, e que ainda está em aberto, é a via de administração. Todos os experimentos que foram feitos pelo grupo com uma concentração absurda daquela amostra, que agora a gente sabe que o único ingrediente ativo ali era monoetanolamina, e eles usaram uma concentração muito alta também nas publicações deles. Mas eles fizeram tudo intraperitoneal nos camundongos. Eles não fizeram isso via oral. Ninguém estudou a farmacocinética disso ser ingerido. A gente não sabe como que funciona, se vai conseguir sequer chegar na corrente sanguínea. Não tem nenhum estudo a respeito. Ainda falta também o MCTI fazer os estudos em vivo. Eles fizeram só em cultura de célula. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara. Se não fosse pela pressão popular, uma droga que geralmente tem esse índice de rejeição em cultura de célula, ela nem passa para o nível seguinte, que é de teste em camundongo. Porque ela já demonstrou que o efeito é muito ruim em cultura. Então, em geral, essa droga não vai passar de nível. Ela só está passando porque existe uma pressão popular muito forte. E eu acho que no momento que a coisa chegou, a gente vai ter que testar mesmo. Vai ter que testar porque vai ser o único jeito de realmente ver se tem alguma atividade ou não. Até agora, os estudos indicam que não. Mas a gente vai ter que ir até o fim dessa história para poder pôr um ponto final. Pode ser que a gente se engane, pode ser que a fosfetanolamina tenha uma atividade contra algum tipo de tumor. E a gente só vai saber isso se a gente seguir todas as etapas do teste clínico controlado, randomizado com grupo cego e grupo placebo. É o único jeito que a gente vai saber, é fazendo a caipirinha da fosfetanolamina. O que me dá uma dor no coração muito, muito grande é que 10 milhões de reais foram alocados para que esse experimento aconteça. A gente tem no país uma tríplice epidemia que comprovadamente está causando microcefalia nos nossos bebês, que tem um orçamento de 2 milhões para ser combatida. Foi isso que a pressão popular fez, é isso que a desinformação faz. É isso que a falta de divulgação científica faz numa sociedade. Isso pra mim é o que dói mais. Eu acredito que a gente tem que realmente investigar a fósforo.
Mas no momento que a gente está, com o orçamento limitado que a gente está, você alocar 10 milhões para acalmar um clamor popular e 2 milhões para uma tríplice epidemia que está acabando com o país e que está em risco de se tornar uma pandemia, é realmente não entender como a ciência funciona e do que a ciência funciona e do que a ciência precisa para funcionar. Eu termino com Hipócrates, dizendo que existem de fato duas coisas, a ciência e a opinião. A primeira gera conhecimento, a segunda gera ignorância. Eu espero que hoje vocês saiam daqui altamente científicos, cheios de caipirinha científica e de uma dose de ciência. Peço muitas desculpas por não ser uma substituta à altura do Gilberto, mas eu fiz o meu fósforo melhor. Muito obrigada. Eu vou fazer um intervalinho porque eu não aguento mais segurar o microfone e depois eu vou fazer um sorteio de brindes pra vocês. Eu esqueci, desculpa. É muito tempo, eu só... É um problema de ego, gente, desculpa. Eu fiquei tanto tempo falando que eu tô achando que só eu existo. Perguntas, sim? Perguntas? Perguntas, esclarecimentos? Eu aposto pra uma advogada. Não? Não sou advogada, eu sou professora do Instituto de Química da USP, não do Instituto de Química de São Carlos, mas eu gostaria de fazer um comentário que é a questão de que eu concordo que o método científico, eu sou cientista, eu concordo que o método científico é o que a gente deve seguir, o problema é que a percepção da comunidade sobre ciência é muito ruim. E se a gente ficar atacando e desconstruindo a percepção das pessoas, simplesmente porque a gente se acha mais inteligente, mais na Torre de Marfim, mais onde quer que seja, como disse a Folha de São Paulo hoje, que nós estamos na Torre de Marfim. Se a gente for partir para esse tipo de análise, a gente nunca vai conseguir que as pessoas de fato considerem o que a gente fala. Então, se existe um clamor popular para entender o que a fosfetanolamina faz, e eu fui a pessoa que disse que a fosfetanolamina não é possível de patente porque é uma molécula de domínio público. É uma molécula que você pode patentear, é rota sintética, porque é uma molécula produzida pelas células naturalmente, é parte da membrana celular de todas as células de vocês, de todas as nossas células. Então não é uma molécula que tem nada de especial, na verdade é uma molécula bem simplória, do ponto de vista de síntese química, é uma molécula bem besta, para ser bem honesta. Então, se a gente ficar colocando essa coisa de que nós cientistas sabemos, nós cientistas achamos que a opinião das pessoas que tomaram, dos pacientes, que não sei o que eles estão errados, a gente sabe que o método científico não suporta isso, mas enquanto a gente colocar isso desta maneira, a gente não vai ter nenhuma simpatia de ninguém e ninguém vai querer escutar o que a gente está falando e ninguém vai querer, de fato, entender o método científico porque nós soamos arrogante dessa maneira. E é isso que a gente tem que quebrar. Concordo plenamente, as palmas são devidas. Eu acho que não é uma questão de mostrar autoridade científica, é uma questão de realmente ensinar o método científico. O método científico ele não é intuitivo e ele precisa ser aprendido. Uma coisa que eu faço muito, principalmente no meu blog, eu recebo muitas perguntas, geralmente de pessoas que estão com câncer, e eu sou extremamente gentil e delicada com essas pessoas e explico desde o começo como que funciona. E eu acho extremamente importante a gente ter essa empatia. A pessoa fala, poxa, mas não vale nada esses depoimentos de pessoas? É claro que valem, mas lembra da figurinha do método? Eles são a observação. Os depoimentos pessoais, eles são a observação. Então daí a gente pode dizer, poxa, será que tem alguma coisa ali? Vale a pena investigar.
E eu acho que a fosfo vale a pena investigar, está sendo investigada. Mas eu acho que a pressão com que ela está sendo investigada é uma pressão que é mista, popular e política. E eu acho que aí é que deu um problema muito grande também. Eu não queria me meter muito na parte política, mas ela existe. E existiu no caso da fosfo. Então eu acho que aí ficou um problema muito mais complicado. Eu concordo e eu acho que esse festival serve para isso. E todos os trabalhos de divulgação científica meu, do Pirula, que está aqui, que eu já pediu a palavra, né? Esses trabalhos é que realmente desmistificam essa coisa da autoridade do cientista. Na hora que a gente está aqui para explicar, para responder pergunta, para se colocar à disposição, a gente está tirando essa coisa de eu sei mais que você porque eu estou na USP, eu sei mais do que você porque eu sou cientista. A gente tem obrigação, no meu ponto de vista, de explicar para a sociedade o que é a ciência e como que a ciência funciona. E é só com essa educação, ensinando como funciona um pensamento racional, um pensamento científico, que a gente vai conseguir educar a população e ajudar a população a entender como que a ciência funciona. Concordo que não é com autoridade e não é com arrogância, mas é um trabalho que precisa ser feito. Oi, desculpa, eu não consegui chegar no comecinho, mas peguei boa parte aí da fala. Você chegou e falou, nossa, o Gilberto está diferente. Que coisa, criou cabelo. Não, então, mas então, comentando sobre essa questão aí, o que houve com essa questão da fosfatanolamina é uma bizarrice tão grande que ela serve até como estudo de caso, né, de como que acontece a questão da pressão popular e tal. Eu que já lido com a questão da anticiência faz muito tempo, mas lido mais com a parte de criacionismo, então, tipo, no meu caso, bom, o Sérgio também, né? A gente sofre com outro aspecto, mas o criacionismo e a evolução, a princípio, não salva a vida de ninguém. Quando você está lidando com câncer e as pessoas estão morrendo e ficam desesperadas, a parte racional é a última coisa que elas vão usar. Elas estão desesperadas, está todo mundo naquela coisa, né? E o que foi gerado, na verdade, isso daí, até o Carlos Orsi tinha comentado isso daí, foi culpa da mídia. Foi a mídia que fez com que a fósforo virasse esse bololô todo. Porque primeiro foi a omissão do Instituto de Química de São Carlos. Ponto. Esses aí eu acho que eles são os primeiros. Eles têm mais que ser realmente punidos pelo que fizeram, porque foi uma omissão de 20 anos, né? Foi uma coisa de um ano só. Segundo foi a mídia, porque quando proibiram as pílulas do câncer lá do Quenis, porque ele aposentou, aí é que virou aquela bola de merda, porque todo mundo queria e começou a eliminar na justiça, não sei o quê. E aí os juízes falando que podia, e sendo anticonstitucionais, obrigando a USP, assim, a indústria farmacêutica produzindo negócio, a revelia. Tipo, é uma coisa incrível, não tinha nenhum tipo de higiene no laboratório. Você lembra? Saiu no jornal da USP, parecia uma funilaria, aquele laboratório do Quenis, ele no laboratório de química. Exato, não é um laboratório de ciências da saúde, né? Não é para esse efeito. E a gente ainda conseguiu a maravilha de fazer o primeiro projeto de lei que o Bolsonaro teve aprovado. E o cara é tão imbecil que ele conseguiu aprovar uma substância que nunca foi proibida. A gente conseguiu o incrível da aprovação de uma substância que não era proibida. Eu cheguei assim, nossa, agora as pessoas podem tomar fósforo. Quando não puderam? Era uma substância proibida, você comprava no mercado negro. Não, eu vou lá comprar. Não, tinha vendido na internet. Tudo bem, não era muito fácil de achar, mas você achava, comprava de saco. Na Sigma. Então, se quisesse, misturava no cereal, comia de colherada aquilo ali, quem quisesse. Não precisava. E o Bolsonaro, que é tão inútil, conseguiu aprovar uma coisa mais inútil ainda e ter orgulho disso. É uma coisa inacreditável isso, né? Mas se tem uma lição pra gente tirar de toda essa palhaçada que foi o lance da fosfatanolamina, só rindo, né? Rindo pra não chorar. Se tem uma coisa, porque assim, essa questão da educação, por exemplo, que você tinha falado e tal, eu lembro, por exemplo, que o Drauzio foi a educação em pessoa. Ele foi chamado do Dr. Morte, o médico do câncer, teve coisa na frente do consultório dele, não sei o que, eu até conversei com o pessoal da agência dele lá, o pessoal estava até preocupado dele fazer aparições públicas, porque não sei o que, o Drauzio já está numa idade que ele já está cagando pra isso. Mas ele sabe, ele já tá, mas é uma situação muito tensa isso daí.
O que eu acho que seria o melhor exemplo é a forma. Essa que é a questão. Por que é que a anticiência convence tão melhor a população do que a ciência de verdade? Tem essa questão da não intuitividade do método científico, né, que eu acho que é o principal elemento. Tem a questão da empatia gigantesca da maioria dos cientistas, né, uma empatia incrível. Sei lá, acho que um pedaço de tijolo tem mais empatia do que a maioria dos professores. Mas é verdade, gente, pô. Não, eu fui entrevistar professor lá na USP, mas que eu estava fazendo o documentário do aquecimento global. Tinha vezes que eu ligava a câmera, o professor se escondia atrás da mesa. Não. Eles me vieram, não, o Sérgio é uma exceção, mas eu ligava para eles, se escondia, falava, não, volta amanhã, passa na outra semana, não sei o que, não, Deus me livre. Aí eu ligava a câmera, ligava e ficava, na verdade, eu falei, nossa senhora, mas eu tô quase apaixonado por essa pessoa, é incrível. Como não ouvir o que eles tinham para dizer? Alguns eu fiz até milagre para dar uma agilizada na coisa e ficar mais legalzinho, assim. Mas, então a gente tem esse problema, mas o importante é a forma, essa comoção que foi gerada. Por exemplo, que nem quando teve o desastre de Mariana. Ali foi um ponto que a gente teve em que a sociedade estava a favor da ciência, tecnicamente, né, porque estava contra a empresa malvada e tal, que tirando também os exageros que foram ditos, poderia ser usado para conscientizar sobre a questão da bacia do Rio Doce, a preservação das espécies, a perda de patrimônio genético, tudo aquelas coisas ali. Aí o pessoal aproveitou um pouquinho, teve o pessoal do GIAIA lá, não sei o que, mas também depois afunda. Né? Eu acho que talvez, se tivesse, por exemplo, se a gente aproveitasse essa forma, o sensacionalismo é uma coisa muito feia, mas a gente tem que tentar arrumar um jeito de fazer algo que gere, não uma comoção, mas que gere uma simpatia popular. Exato, mas assim, eu digo que acho que não é nem a forma da gente falar, é mais a estratégia de agir, entendeu? Não adianta só você falar bem, você tem que pensar de uma maneira que chega e fala assim, então, por exemplo, pega um laboratório que está desenvolvendo um medicamento que cura o câncer mesmo. Tipo, um medicamento que já foi testado ou que já está em fases de teste mais avançados, não sei o quê. E, por exemplo, promover esse laboratório. Pegar esse laboratório e falar assim, olha, a professora tal está precisando de verba. Ela está sem, cortaram todas as bolsas CNPqs e deram 10 milhões para esse picareta lá da coisa. Então, quer dizer, você tem que começar, talvez, a fazer uma propaganda melhor, um marketing melhor, né? Daquela coisa, que isso aqui, que eu acho que é o grande ponto que faz a diferença, assim, pelo menos eu acho. Eu não acrescentei muita coisa, mas é só pra gente. Você sempre acrescenta, Pirula, e eu acho que depois dele eu não tenho mais o que dizer, tem toda a razão, a gente precisa... Eu só me senti um pouco ofendida com essa história do cientista que não sabe falar. Não. Mas é realmente... Há uma minoria no meio mas essa minoria está crescendo. E eu acho que pessoas que fazem o tipo de trabalho que a gente faz estão crescendo, estão ganhando voz. Olha esse festival, você imaginava isso um ano atrás? Um festival desse tamanho de divulgação científica, nenhuma pergunta lá no fundo, depois eu venho aqui. Em 2010 seria impossível, ninguém tinha o menor interesse. Então eu acho que está crescendo, está ganhando força. E eu acho que a forma é essa, é realmente tentar mais canais de aproximação com o público para que as pessoas possam conversar diretamente com o cientista, ver que o cientista é humano e que toma uma caipirinha meio esquisita, para desmistificar essa coisa da autoridade, sabe, do conluio com a Big Pharma, né? E ver que realmente é uma pessoa que está tentando fazer um trabalho legal para a sociedade. Deixa eu ver o que tem lá atrás. Bom, boa noite a todos, parabéns professora pela palestra. Meu nome é Jorge, eu sou professor da Universidade Estadual de Santa Catarina e hoje eu estou aqui por dois motivos. O primeiro porque o método científico nos baseia, nos consolida como cientistas e temos que sempre estar absorvendo informações, participando de discussões. O segundo é um aspecto mais pessoal. Eu vim principalmente para ver, mesmo sendo cientista, mesmo trabalhando com ciência, eu vim pelo segundo motivo, que era para ver a palestra do professor Gilberto. A minha filha está tratando câncer. Eu estou morando em São Paulo nos últimos 3 meses. Então, eu sei que a senhora não foi responsável pela palestra,
E a senhora destrinchou a esperança, no caso, né? Não para mim, que eu sou cientista, de maneira nenhuma ia tirar minha filha do Itaci para dar a fosfobomia. Mas, por outro lado, eu gostaria de saber se a senhora, como participou dessa conversa com ele, na elaboração da palestra, que foi muito bem apresentada, eu queria saber sobre a realidade e sobre cenários futuros, que são os dois outros temas da palestra. A gente vê, por exemplo, no caso da minha filha, ela está tratando a medulloblastoma, que é um tipo de tumor no cérebro. Graças a Deus tirou, está inteira, está bem. E hoje em dia a gente vê que o medulloblastoma, o paper da Science de 2013, que fez um belo review sobre o assunto, ele destrinchou o assunto e ele mostrou que hoje em dia a gente se baseia em formas moleculares da doença, além daqueles outros tipos histopatológicos, outras coisas que se tratava até 5 anos atrás. E quando a gente está na realidade, no tratamento atual, a gente vê que isso não é levado em conta. E eu estou gastando um dinheiro meu, por exemplo, para aumentar a quantidade de informação para buscar no futuro próximo alguma coisa para melhorar a condição e para, como a gente sabe que o câncer é uma doença para o resto da vida, perdão. Então a gente está tentando aumentar as informações para se tentar buscar coisas futuras. Né? Eu sei que a gente está eliminando, eu sei que o tratamento atual, muitas vezes ele mata um pernilongo com uma bomba, né? Mas é o que a gente tem e ele é provado cientificamente que ele tem um resultado positivo. Então eu queria saber da realidade, perspectivas futuras, não da doença específica da minha filha, mas do câncer em si. Obrigado. Eu agora estou muito, muito triste por não ser o Gilberto, porque eu vou ficar te devendo realmente uma resposta para essa pergunta. Eu não vou nem me atrever. Eu poderia conversar com você depois, a gente tomando um chopp e eu posso trocar uma ideia, mas para eu afirmar alguma coisa sobre tratamento que o Gilberto teria condições de afirmar com categoria, eu não posso, porque eu realmente sou uma geneticista de bactéria e eu não acompanho o que a gente tem de novos medicamentos e tratamentos com tanta habilidade. O que eu acompanho eu devo saber menos do que você, que está acompanhando isso de uma forma mais pessoal, inclusive. Mas beleza, a Rebeca pegou seu contato, eu vou passar para o Gilberto e eu tenho certeza que ele vai depois tentar te responder por e-mail quando a vida dele acalmar, né, para tentar te dar um respaldo. Ele com certeza ia falar disso. Ele ia falar de novos tratamentos, os novos medicamentos que são mais promissores e eu tirei toda essa parte que ele ia falar porque não é da minha competência. Então eu realmente espero que depois tenha alguns médicos aqui que possam bater um papo e tomar um chopp, que afinal é para isso que a gente está aqui. A gente reuniu gente interessada no assunto, deve ter gente aí que possa conversar um pouco mais. E me desculpe, eu realmente queria muito ser o Gilberto agora. Eu só queria saber, daqui, censura do filho, quantas pessoas são cientistas e quantas não são cientistas? Vamos levantar a mão. Quem é cientista? Eu queria ser. Vamos lá. Gente, a gente é, de longe, a maioria. Vocês não acham que é péssimo isso? Honestamente, que num evento, pra gente divulgar a ciência para as pessoas que não são cientistas, a maioria é cientista? Esse é o nosso problema. A gente ainda está divulgando ciência para nós mesmos, isso ainda acontece. Mas eu acredito que isso é um começo. Isso é o primeiro ano de um festival no Brasil. Opa, deixa eu chamar para frente, que eu acho que isso é importante todo mundo prestar atenção. Exatamente. Gente, eu acho que isso é uma questão muito importante e que com certeza ela deve estar sendo repetida nos outros lugares. Mas eu acho que isso é apenas o começo. Esse é o primeiro festival nacional de divulgação científica em bares. Ele está ficando conhecido. A gente está tendo uma divulgação na mídia, ainda que não super expressiva, mas estamos tendo uma divulgação na mídia. E a primeira vez
que teve um grande festival de música, pode ter certeza que na plateia a grande maioria das pessoas eram músicos que estavam interessados naquele festival. E uma vez que o festival vai ganhando uma expressão pública e uma cobertura jornalística, as pessoas falam, nossa, me falaram que aquilo não era legal, que as palestras são legais e que são uma linguagem simples, eu tenho um amigo que foi no ano passado, e isso começa a tomar corpo. Então é esperado para esse ano que grande parte do público fosse da classe científica, até porque é uma coisa muito legal pra gente ver isso acontecer e todo mundo quer participar. Todo mundo que é cientista fala, pô, eu quero estar lá, eu quero ver isso acontecer. Eu quero ver se é de verdade. Se realmente vai funcionar. Então eu acredito que isso aqui é só o começo e que a gente não pode desanimar. Se a gente continuar fazendo, vai acontecer, a gente vai atrair mais público leigo e com certeza as pessoas que estão aqui e que não são cientistas e que também não são da minha família vão falar para os seus amigos que foi legal e que aprenderam alguma coisa nova e que se divertiram e principalmente eu quero que as pessoas saiam daqui com a ideia de que dá para falar de ciência e se divertir ao mesmo tempo. Isso é o que o Pint of Science quer fazer. Mostrar que a ciência é um assunto legal para conversar em bar. A gente não precisa só falar de futebol, de política, muito menos do Bolsonaro. Bom, eu queria agradecer muito a presença de todos. Eu estou muito feliz de ter a casa cheia assim, para um evento que ainda me faltou um palestrante. Foi uma honra poder falar para vocês. Foi uma honra coordenar o Pint of Science Brasil no país todo. E no ano que vem o evento vai crescer bastante. E agora realmente eu vou dar 10 minutinhos de intervalo. E quem estiver aqui depois do intervalo, eu vou sortear os brindes e fazer umas perguntas muito científicas para vocês responderem. Perguntas